Olá, Olá, boa tarde. bom dia, boa noite, não É sabemos em verdade. que momento estão nos vendo e escutando. E da onde, né? Exato, então, eh, inclusive, né, por favor, digam aí, quem estiver já por aí, se o som tá bom, de onde vocês estão e tudo mais, isso é bem legal. Já já tínhamos aqui uma pessoa aqui esperando, inclusive, Frederico. Uhum. Muito obrigado também aí pelos parabéns. Tava ansioso aí já, falando aí da palestra do Jorge, que daqui a pouco estará com a gente aqui para poder ah, dar essa palestra aqui, conversar com a gente, né? Então, lembrando, por favor, se inscreve, dá like, aquelas coisas para ajudar a gente. E também que a nossa livraria, né, agora dia 17 e 18 de agosto de 2024, é bom, né? Não sei quantas pessoas Esse estão final vendo. de semana. A nossa livraria tá com descontos, né? Nossa livraria virtual. Então, quem quiser dar uma passada lá, ver o que tem lá. Todos os livros estão com desconto, né? E alguns chegando a 50%. Então, é bem, tá bem legal. Quem quiser aproveitar, É uma oportunidade. fique à vontade, tá bom? Enquanto isso, o pessoal tá chegando aí, dá aquele tempinho para o pessoal ir se acomodando. Denise chegando por aqui. Oi, Denise, tudo bom? A Lê Lima, de novo com a É, gente, muito obrigada. A gente começa a ver uns que estão com a gente da primeira e vai até domingo, é, final do dia. isso é muito legal, então obrigado aí pela participação de vocês e também, né, por favor, quem for postando nas redes sociais, marca a gente, que é bem legal da gente ver isso, né? Tá um pouquinho mais próximo de vocês nesse sentido, certo? Então é isso. Eu não vamos tomar muito mais tempo aqui do nosso palestrante, então eu queria convidar aqui no nosso palco o Jorge. Jorge, olá, tudo bem com você? Sim, graças a Deus, eu quero honrar, é uma honra receber o convite após 13 anos do evento de vocês, e há 13 anos o Alexandre me, me convida, eu sempre tenho alguma coisa que eu não posso em agosto participar, mas agora assim, não, já está ficando feio, ele vai achar que eu tenho alguma coisa contra ele não participar do evento. E não tem nada, até porque eu comecei a estudar na Reglos. Eu, na verdade, comecei aqui em Santos, o estudo de astrologia, que foi no SESC, onde eu dei aula depois, durante 19 anos, né? E eu comecei a estudar aqui em Santos. Aí eu senti uma necessidade de astrologia. Eu não sabia que existia escolas, sindicatos, federação não existe, sindicatos e associações, né? E aí eu soube que tinha uma escola em São Paulo chamada Reglos. Aí eu falei, nossa, eu vou me inscrever, né? Vou lá conhecer, saber do que se trata, porque eu já tinha conhecimento de astrologia, já de 3 anos eu já estudava particular aqui. Aí eu não sabia que existia uma escola em São Paulo, escolas em São Paulo existiam na época, isso foi nos anos 80, tá? Só para vocês entenderem, foi em 84 que eu comecei a astrologia. Aí eu descobri que tinha em São Paulo, aí eu fui procurar, e uma particularidade aqui que eu quero agradeço mais uma vez vocês, uma particularidade foi que o Valdir foi que me recebeu em São Paulo, e eu queria entrar e falei assim, você tem que fazer o curso básico. Eu falei assim, gente, eu já estudo há 3 anos, eu gostaria de entrar num curso mais avançado. Ele falou assim, tá bem, então você vai ter uma prova para ser feita. É uma prova? Achei tão bacana. Naquela época tinha uma prova feita, ele me mandou enviou uma prova, eu tinha que calcular um mapa à mão e fazer uma interpretação de um mapa que ele me deu. Eu calculei esse mapa, entreguei a ele, calculado mesmo, né? Eu calculava o mapa. Eu sempre tive muita facilidade, né? Porque é matemática. E fiz a Uhum. interpretação. E logo depois eu enviei para ele. Ele falou assim: tá bom, você está aprovado, você pode entrar no curso avançado. Ah! Assim, nossa, foi uma honra, né? Eu sabia, eu fiquei muito, muito feliz na época. E o Valdir, fiquei muitos anos com o Valdir. O Valdir foi um mestre para mim. Fiz vários cursos com ele. Então, assim, é uma honra, agradeço, viu, Arthur e Renata, vocês eram crianças quando passavam aquela época, eu fazia curso aí. O Alexandre não, o Alexandre já era mais conhecido. E a mãe de vocês também, que eu encontrava às vezes, ela no shopping aqui em Santos, passeando com a amiga.
Mas é bacana. E também bom. as pessoas que estão assistindo aí. Olha, o meu querido Fred, né, foi o primeiro a entrar, é uma pessoa especial para mim, meu aluno, Leonardo. Que gratidão, Leonardo. Muito obrigado por estar presente, meu querido. Vou falar de um tema que eu acho que você também adora. Adora. Sim, e aí uma menção, né, ao Léo, que esse ano aí não pôde participar aqui, né, mas ele participa todos os anos aqui com a gente e tudo mais, então Sim, sim. legal saber que ele tá por aí também Na plateia. assistindo, então, Desculpa. Léo. Está desculpado, Leonardo. Então é isso, Jorge, fica à vontade, tá bom, para fazer a sua palestra aqui, seja muito bem-vindo, e o palco é todo seu, viu? Opa, não faça isso que eu não vou querer sair dele, tá? Bom, eu tenho tempo aqui. Bom, deixa eu abrir aqui a tela. Eu não vou ver ninguém aqui, porque senão eu vou ficar inibido. Vamos lá. Gente, a importância desse tema, a importância de Mohan nos estudos astrológicos, eu acho que hoje em dia, atualmente, nós ainda precisamos conhecer um pouco mais desse grande astrólogo do século XVI, século XVII. E como nós estamos nessa era da internet, as pessoas falam de astrologia, acham que entendem de astrologia. Me desculpa, estou fazendo uma crítica, estou sim, meu ascendente é virgem, estou fazendo uma crítica sobre os memes que eu tenho visto somente de signos. Eu também faço horóscopo, o horóscopo é a parte ínfima da astrologia, tá bem? Mas a gente faz o horóscopo, eu e a Márcia, com muita seriedade. Tá? O clima que a gente tem no dia para cada signo. E o assunto Jean-Baptiste Morin, eu acho muito, muito importante ainda as pessoas que estiverem aprendendo astrologia, né, se interessarem e buscarem mais informações a respeito. Aqui, eu coloquei aqui um quadro, uma foto que o professor Valdir, eu não poderia esquecer, o professor Valdir participou dos 11 encontros que eu promovi no Sesc de Santos, tipo 11 congressos. Ele foi do primeiro até o 11º. Ele assistia todas as palestras. Ele assistia desde as 10 da sexta-feira à noite, no sábado, dia todo, domingo, dia todo. Ele assistia todas as palestras. É impressionante. E depois, a última era sempre a dele. Ele era o meu convidado sempre especial da noite. Então, agradeço. É uma honra estar presente hoje aqui. Eu não posso deixar de falar também do Cid Marcos Vasques, também esteve sempre em todos os meus eventos de astrologia, porque o Cid Marcos foi quem me apresentou Morin. Para quem... Eu vi que algumas pessoas que estão aqui presentes também são do tempo mais dos antigos aí da astrologia. Sabe que nos anos 80, principalmente anos 80 e 90, nós não tínhamos muitos materiais sobre astrologia. Era muito difícil a gente conseguir coisas traduzidas até. No português, era ínfimos os livros que nós tínhamos. Mas existiam muitas literaturas. Eram francês, tinha inglês, mas a gente tinha pouco acesso e era muito caro. A gente pagava em dólar livro, então ia comprar em São Paulo, nas IPAC, em algumas livrarias e tudo mais. Mas, dentro desse conhecimento todo astrológico, cheguei um momento que eu assistia muitas palestras, ia a São Paulo, em muitos lugares, pesquisar mais sobre astrologia, e cursando jornalismo na época. Me deparei com uma situação que era muito confusa, muito complicada, porque cada astrólogo falava uma vertente. Né? Falava de umas coisas de astrologia, às vezes um batia contra o outro. Existia uma técnica. E o Cid Marcos, aqui em Santos, ele morava também em Santos e em São Paulo. Ele deu um curso particular chamado As 112 Regras de Morin. Foi na casa da dona Diva Sef, uma amiga minha que infelizmente não está mais viva, que também era astróloga. Na casa dela, numa turma de 6 pessoas. E era um curso que eu fiz durante 2 anos, esse curso. Essas regras, as 112 regras, eram ditadas. Nós escrevíamos as regras e depois eram interpretadas. Eu vou citar algumas aqui para vocês poderem acompanhar. Então, a minha vida é uma antes e depois de ter conhecido Jean-Baptiste Morin na astrologia. E eu, depois de ter aprendido e de ter treinado, de ter feito, eu também consegui ministrar o curso de astrologia, as 112 regras de Morin no Sesc também. Eu dei esse curso há anos atrás. Estou já pensando em 2025 dar uma repaginada nesse curso todo e refazê-lo. Então, agradeço. A única ilustração que eu tenho de Morin, que eu consegui, do Jean-Baptiste Morin, é esta.
não tenho nenhuma outra, não conheço nenhuma outra foto dele. Ele nasceu em 1583 e desencarnou em 1656. Para vocês conhecerem melhor Morin, aqui está o mapa dele, por exemplo, como eram desenhados, né, os mapas, os gráficos, os mapas astrológicos eram assim, naquela época. Bom, depois passou a ser dessa maneira, porque nós desenhávamos, calculávamos, né, e desenhávamos eles à mão. E esse é um desenho que eu mesmo fiz na época, do próprio mapa do Morin. Às vezes pode ficar um pouco mais difícil de fazer a leitura para quem não está acostumado a esses desenhos, então eu coloquei este aqui, que é do programa Pegasus, que é o Jean-Baptiste Morin, nascido 23 de fevereiro de 1583, né? Ele era do Sol em Peixes, Vênus em Peixes, Júpiter em Peixes, Saturno em Peixes e Lua no signo de Peixes. Só este Mercúrio aí, que foge, está no signo de Aquário, e o Marte lá embaixo em Câncer. Vocês podem até falar assim, mas, George, não tem aqui, não está presente aqui Urano, Netuno e Plutão. Não está, porque Urano não conhecia ainda Urano, Netuno e Plutão, né? Não era o tempo ainda. Aí eu resolvi encaixar depois, né, Urano, Netuno e Plutão para fazer a leitura do mapa dele. Olha que interessante, eu vou retornar aqui o mapa. Olha que interessante. Ele era de Peixes e tinha esse ascendente em Áries, né, com Touro interceptado na 1. Mas ele não apresentava nenhuma quadratura. Sextis, trígono, a oposição única que ele tem é de Marte, né? Ele tem ascendente final de Áries e tem esse mapa, esse astro Marte, angular na carta, no signo de Câncer, em oposição ao meio céu, né? Mas ele não apresentava nenhuma quadratura. Neste mapa aqui, ele já ganha uma quadratura de Marte com Plutão, ele ganha um outro astro angular de Marte em Câncer, Netuno no signo de Câncer, e ganha uma conjunção de Urano com Mercúrio. Sempre quando eu aprendi astrologia, diziam que a astrologia era regida pelo signo de Aquário, E quem regia a astrologia era Urano, mas também Saturno, que era o primeiro regente do signo de Aquário, Saturno. Eu acho bastante interessante essa relação de Saturno e Urano para reger a astrologia. Geralmente esses astros aparecem no mapa do astrólogo, numa posição privilegiada, muitas vezes. Privilegiada, que eu quero dizer, angulares, né? Cada 4, 7 ou 10, não na casa, no ângulo mesmo, né? Ou mesmo, nesse caso aí do Morin, esse Mercúrio em Aquário, conjunção Urano também. O Urano sempre representando o progresso, o novo, o espaço, o céu, e o Saturno a ciência, né? A ciência. É bastante interessante essa colocação que o Morin desconhecia. Jean-Baptiste Morin nasceu em 23 de fevereiro de 1583, em Villefranche, na França, e faleceu, desencarnou em 1656. Ele foi doutor em filosofia, astronomia, medicina, professor de matemática no Colégio da França, e foi introduzido na astrologia pelo bispo Claude Dorme, de quem Morin, inclusive, foi um médico dele, um médico pessoal. Ele recebeu a proteção da princesa, Louise Marie, que foi rainha da Polônia, pelo resto da vida, que, inclusive, ela contribuiu em dinheiro para publicar a obra que nós vamos falar sobre ela hoje, o Astrologia Gálica. Ele foi protegido também pela rainha Maria de Médici. Bem, o cardeal Richelieu contratou Morin mediante uma predição certeira que ele fez sobre a morte de um duque, que foi manifestada em público durante um banquete. Bem, além do cardeal, o Morin também foi astrólogo de diversos outros nobres da época. Tem um detalhe, aliás, a história do Morin é muito, muito extensa, eu vou só citar algumas coisas aqui sobre ele. Ele errou em algumas horas a morte do cardeal Richelieu, né? Morin tinha uma precisão nas suas previsões que era fantástico. Ele inventou também um método para determinar a longitude do mar, esse método foi rejeitado. Depois, gente, vocês podem procurar na internet, porque as histórias de Morin são muito longas. O porquê que foi rejeitada o seu método, por que eles rejeitaram o método do Morin sobre a longitude do mar. Ele esteve presente também no parto do rei Luís XIV, e ele levantou o mapa do rei com uma grande precisão. Consta, tá, na história, que o cardeal Richelieu escondeu Morin no quarto da rainha para testemunhar o horário correto do nascimento do Luís XIV.
Olha só como já era naquela época as situações. Hoje a gente tem horários imprecisos. Naquela época eles precisavam de horários precisos, como nós precisamos hoje também, né? Ele chegou a provar que as regências, né, são exatamente as mesmas do hemisfério sul, as regências dos planetas e os signos, né? E para isso ele usou os dados natais nascidos no Brasil. Olha que interessante. E deixou uma grande obra chamada Astrologia Gálica. Esse aqui é o mapa de Luís XIV, que o Morin, ele mesmo desenhou, né? Um gráfico feito mesmo por ele. Bem. Bom, vamos falar um pouco da Astrologia Gálica, que eu acho importante. Foi esse o objetivo de falar, introduzir Morin para vocês aqui hoje. A Astrologia Gálica foi publicada somente após a sua morte, em Haia, em 1661. Você vê que interessante, a rainha, ela ajudou Morin financeiramente, né? Morin para poder fazer esta obra, mas só foi publicada após a sua morte, esse livro. Ele estava terminando a maior parte do livro Astrologia Gálica quando ele foi interrompido diversas vezes por ocasião das guerras civis que existiam na França, que foi entre 1648 e 1653. Só tirar o som aqui, que está tocando aqui. Esse Astrologia Gálica, ele contém 850 páginas e o texto dele somente 784, porque foi dividido, inclusive, esse livro em 26 volumes, 39 tabelas e 80 exemplos de horóscopos. Esta palavra horóscopo aqui significa 80 exemplos de gráficos de mapa astrológico, tá? Como era falado no passado, os mapas do nascimento. Do primeiro até o 9º volume, ele foi dedicado à filosofia, religião e ciência. E os demais livros falavam sobre astrologia. Ali existem as provas matemáticas sobre a existência de Deus, críticas, Morin era fera em fazer críticas a Descartes e Gassendi, ataques à astronomia copernicana e entre outros. Então, o livro tratava de astrologia natal, judicial, mundana, eletiva e meteorológica. Isso é Astrologia Gálica. Essa aqui é a capa do livro, vocês terem conhecimento. E aqui, um pouco do texto deste livro, que a gente não entende, eu particularmente não sei latim, né? O texto está em latim moderno, do século XVII. E existem poucas cópias no mundo, uma delas se encontra na Biblioteca de Paris. O que nos interessa da Astrologia Gálica hoje, tá, é o livro 21, que é chamado A Teoria das Determinações Astrológicas, que é um método analítico e racional de interpretação, e contém toda a história de Morin nesse livro. Um detalhe aqui que eu gostaria de deixar claro é que, quanto à domificação em astrologia significa sistema de casas, tá? Ele utilizava o método regiomontanus. Existem outros. Existe o Campanus, existe o topocêntrico, que é o mais atual, se eu não me engano, o Porfírio, o Koch, tá? E o que a gente utiliza mais em todos os programas, que é o método de Plácidos. Mas o Morin, ele utilizava o regiomontanus, mas ele tinha um apreço muito grande. Certos astrólogos comentavam, um deles, inclusive, comenta, um argentino, que ele fala assim, que não sabe por que o Morin gostava tanto de Plácidos e não utilizava Plácidos, né? Porque era muito próximo ao método Plácidos e regiomontanus. E essa é uma discussão que não tem fim, que é uma outra questão que eu passei nos anos 90, quando eu começava a comprar livros de astrologia, e as traduções começaram a ser realizadas, né? E eu entrava em contato com os livros e pegava os mapas do Freud, do Jung, eles começavam a publicar, e falava assim, por que os meus cálculos não são iguais? Aí descubro que determinados astrólogos utilizavam outros métodos. Então, as casas 2, 3, 5, 6, elas não tinham o mesmo grau. Os graus não eram iguais aos mapas que eu montava. Eu começava a achar estranho isso. Bom, aí percebi que um usava o Campanus, outro usava o topocêntrico, uns usavam Plácidos. Aí eu comecei a entender que toda vez que eu estiver lendo um livro de astrologia, eu preciso saber qual é o método que esse astrólogo utiliza para calcular o seu mapa de nascimento. Em 1902, um dos astrólogos na França, chamado Henri Selva, ele revisou
a astrologia. Ele fez a tradução reduzida para o francês deste livro do Morin, o 21, que é a teoria das determinações astrológicas. Então, temos que agradecer a Henri Selva sobre esse livro publicado. Aí eu consegui o mapa do Henri Selva. Uma curiosidade, vejam aqui. Ele tem o Sol e Lua, nascendo uma Lua nova em Gêmeos aqui, em conjunção com Urano, né? E o ascendente dele é Aquário. Mais um que aparece aqui, com Urano forte na sua carta astrológica, né? Sol, Lua, Urano e o ascendente em Aquário. Ok. Vocês vão encontrar o livro 21 das Determinações Astrológicas, também traduzido pela AFA, Federação Americana de Astrólogos. Foi feita em 2008. Mas existem outras traduções que a Federação, que a AFA também fez. Tem o 22, tem o de direções, tem vários outros que eles conseguiram fazer do Morin, também do latim. Muito interessante, para quem gosta do inglês, é fácil. Eu já entrei até nessas sebos de livro da internet aí que nós temos, e existe esse livro para ser vendido aqui no Brasil, porque pela Amazon estava muito caro o valor, né, em dólar, estava muito caro, mas aqui no Brasil você ainda encontra esse livro. Aí, o que eu encontrei? Um espanhol. Para quem gosta, tem mais facilidade no espanhol, existe o livro 21, que foi traduzido pela Pepa Sanches, em 2003. Né? Esse livro colabora com vários outros astrólogos, aí um faz a ilustração, um faz o comentário e tal. É bastante interessante. Então, esse livro existe, não sei se é fácil encontrá-lo. Tá? Talvez existam poucas unidades aí ainda, porque esses grupos, quando eles realizam esses livros, né, eles fazem esses livros, essas traduções, eles geralmente fazem um número pequeno, porque sabem, inclusive, que poucas pessoas, poucos astrólogos gostam desse tipo de literatura, né? Essa do século XVI, XVII. Existe um outro que eles fizeram do Ali Ben Ragel, que é do século XI. Eu consegui. Eles fizeram, acho que 1.000 unidades ou 2.000 unidades, eu consegui, um livro grande, mas acho que talvez hoje deva ser bem difícil encontrar. Mas esse talvez ainda encontre. Quem estiver interessado, saber mais sobre o 21, sobre as regras de Morin, esse livro daí é excelente. Existe um trecho do livro da apresentação, desse livro espanhol, feito pelo Mariano Serrano. Ele diz assim: este livro 21 é a quintessência do modelo de pensamento apresentado pela astrologia no alvorecer da humanidade, da modernidade. Daí, o nosso interesse em apresentá-lo no espanhol diretamente traduzido do latim, complementando com quadros, resumos, diagramas e notas ao pé da página com devidas explicações necessárias, para que qualquer pessoa de hoje em dia possa entender seu conteúdo, rico em ideias filosóficas, junto a uma profunda estruturação da técnica astrológica, dada com uma racionalidade ímpar, própria de uma mente racional e lógica, como foi a de Morin. Eu acho bem interessante essa colocação dele, dada com uma racionalidade ímpar, própria de uma mente racional e lógica, como foi a de Morin. Você fala assim, poxa, Jorge, mas Morin tem Mercúrio no signo de Aquário, conjunção Urano, ele é de Peixes. E qual é o problema de ter uma mente racional? Né? Mercúrio e Urano é muito intuitivo também, muito rápido, e é racional. Né? Aqui no Brasil, o único livro que nós temos, eu não conheço outro, se vocês tiverem algum outro aí, souberem, vocês me passem, que me interessaria. Mas, graças a Deus, foi muito bom, a Celisa, que é dona da editora Espaço do Céu, pediu a Márcia, minha sócia, Márcia Bernardo, fazer a tradução do Minha Vida Perante os Astros. A ilustração desse livro é minha, à mão. Assim, a técnica foi realmente tudo ilustrado, desenhado à mão, na canetinha, como eu sempre fiz. Hoje, talvez, eu não faço mais isso há muitos anos, mas foi eu que desenhei os mapas à mão. Esse livro trata do próprio Morin fazendo comentários e explicações. Esses trechos, eles são compilados, tá? E foram retirados dessa extensa obra chamada Astrologia Gálica. Está lá. Então, o que faz? O Morin conta a sua própria vida, né, através desse livro, utilizando trânsito, direção primária, revolução solar, revolução lunar, tá? Para contar todas as suas aventuras e desventuras de sua vida. Interessante que, quando você tem um contato mais próximo com as obras de Morin, ele dava muita atenção para as direções primárias e para a revolução solar. Ele deixava em segundo plano o trânsito
lunação e eclipse, viu? Interessante os métodos que ele utilizava para as previsões dele. Eu soube também deste livro da Pepa Sanches, chamado Livro 13 da Astrologia Gálica, eu encontrei na Amazon. Eu não adquiri esse livro ainda, porque foi há pouco tempo que eu descobri que ela fez uma tradução de um outro livro do Morin, que é o 13, mas eu creio que não tem edição impressa. Somente você pode através do e-book, tá? Mas existe ela no Amazon, você entra lá que você vai encontrar esse livro 13. Outra situação que eu encontrei na Wikipédia, tem em português e tem em inglês, falando também mais um pouco sobre o Morin. Tá? Faz os comentários, quem ele foi, o que ele fez, inclusive o método das longitudes, né, que ele achou e que não deixaram, não aprovaram, foi rejeitado e tal, também fala aqui no Wikipedia, vai encontrar 2 textos. Tem em inglês e tem em português. Os textos são diferentes, do inglês e do português. Seria interessante, para quem estiver interessado, pegar os 2 textos, tá bem? Aqui, uma curiosidade, gente. Eu, como gosto muito das obras de Morin, e sou muito curioso em descobrir algumas coisas mais, além dos livros, saber como é que foi a sua vida, em algumas literaturas, eu tinha visto uma coisa interessante. Tinha lido que o Morin e o Descartes tiveram uma relação, tinha contato. Cheguei até a ler, mas eu não sei se isso é verdade. Eu vou citar aqui, mas eu não sei se é verdade, porque eu não encontrei nada mais profundo a respeito do assunto. Cheguei até saber que o Morin é quem fazia a eletiva, escolhia a data, tá, para os lançamentos do livro do Descartes. Aí eu já fiquei achei um pouco estranho. Mas durante a aula, eu estava comentando sobre essa relação do Descartes com o Morin, e até falei com um meu, eu falei, coloca aí no chat GPT, ele é muito tecnológico, muito moderno, eu falei assim, coloca Morin e Descartes. Aí colocou Morin e Descartes, aí apareceu, não existe nenhuma relação entre eles, porque Morin é do século tal, e o Descartes de tal. Eu falei assim, espera, ele está se confundindo com Edgar Morin. Confundido não, eu que não pedi para ele colocar os detalhes, né? Então ele falou assim, coloque Jean-Baptiste Morin e René Descartes. Aí ele colocou, também falou que não existia nenhuma relação entre um e outro. Ok, eu comentei isso em sala de aula. Aí o Robson escutou essa aula que eu estava dando. Essa aula, eu dou uma parte da minha aula do curso de interpretação, eu falo sobre Morin, algumas regras de Morin, para os alunos entenderem como é que funciona o método de interpretação. Aí eu comentando com esse aluno, ele foi fazer umas pesquisas. Ele encontrou nesse site, tá? Olha só que interessante, da editora Cambridge University, né? Ele encontrou aqui. Deixa eu voltar aqui. Ele encontrou uma parte assim, George, veja o que eu encontrei. Quase que eu alimentei o chat GPT com essa informação, mas eu falei assim, não vou alimentar. Esse é de janeiro de 2016. O autor, ele fala a respeito da relação do Morin com o Descartes. Aí, olha, eu não vou ler todos, depois vai ficar aberto aqui para a internet para vocês, mas essa parte é interessante. Descartes conhecia Morin e eles trocaram cartas. Descartes enviou-lhe uma cópia do discurso sobre o método e isso precipitou outra troca entre eles, ou seja, eles faziam trocas, né, de publicações, na qual Morin articulou críticas à teoria da luz de Descartes. Morin era um mestre em fazer crítica ao trabalho dos outros, né? Depois de algumas cartas, porém, Descartes cortou a correspondência. Descartes também leu o Code Deus Cite, quando Messênio enviou a ele, mas indicou sua insatisfação com a obra em uma carta escrita pouco antes da publicação das Meditações. Ele diz assim, livreto do Sr. Morin, o seu principal defeito é que ele trata o infinito em todos os lugares como se sua mente estivesse acima dele e ele pudesse compreender as suas propriedades. Esta é uma falha comum com quase todo mundo. E, portanto, tudo o que ele diz até o fim está muito distante da evidência geométrica e da certeza que ele pareceria promissor no início. Enfim, consegui. Agradeço ao Robson Aparecido das Neves por ter encontrado esse texto.
e, na verdade, isso é um resumo. Deve ter muito mais texto a respeito do Morin e o Descartes, da relação entre eles. Mas existia, sim. Só fiquei na dúvida, realmente foi nessa passagem de que se realmente o Morin fazia as eletivas para o Descartes fazer o lançamento do seu livro. Vamos no mapa astrológico de Morin um pouquinho, que eu vou falar umas citações dele próprio. Vou ver a hora. Lembrando que no mapa próprio Morin, ele desconhecia Urano, Netuno e Plutão, né? Pelo que Urano está em conjunção a Mercúrio em Aquário, no mapa dele, né? Ele ganha mais um astro na 12, se ele soubesse. Plutão, né, Plutão já no signo de Áries, e Netuno na casa 4. Então, vamos lá. Morin achava seu mapa maléfico por causa das posições planetárias na casa 12. Ele comentava que era o Vale das Misérias. Aliás, esse é quase o título do curso que eu de casa 12, que eu dei há 12 anos atrás, e resolvi novamente dar esse curso ano passado, que era sobre a casa 12, porque eu repaginei o curso todo. E eu falo isso, o Vale das Misérias, porque é citado Morin. Aliás, o curso que eu abro, eu falo sobre o mapa do Morin. Ele afirmava que muitas coisas, muitos males não ocorreram devido aos dois astros benéficos, Vênus e Júpiter, na casa 12, e dos luminares estarem presentes lá, que trazem numerosas esperanças de libertação ou saída. Gente, isso é uma sacada muito interessante. Voltando no mapa do Morin. Morin tinha Júpiter em Peixes na 12 e Vênus em Peixes na 12. Para quem não conhece ou não sabe, Vênus se exalta no signo de Peixes e, acidentalmente, quando ela está na casa 12, também está exaltada. Júpiter, antigamente, antes da presença de Netuno, era o regente do signo de Peixes. Então, ele diz, os dois benéficos na 12, Vênus e Peixes, né? Vênus e Júpiter em Peixes na casa 12, tá? E os luminares também na 12. Então, ele chama isso de numerosas esperanças de libertação ou saída. Bom, ele ganhou muito mais inimizades quando levantou polêmicas contra a filosofia de Descartes, e isso lhe rendeu o afastamento dos círculos acadêmicos. E dizia, só a bondade da providência o poderia salvar de tantas ameaças. Isso é muito interessante. Ele discute os vários métodos de domificação, tá? Domificação são sistemas de casas. Esta é a parte interessante. Por quê? Eu citei para vocês anteriormente que Morin utilizava o regiomontanos, não é? Ele tinha muito apreço pelo Plácidos, mas ele só usava o regiomontanos. Aí ele diz, no livro, o Minha Vida Perante os Astros, que vocês ainda encontram, ele diz assim, que ficaria contente se o método de casas iguais fosse verdadeiro, pois os astros iriam para a casa 11, ou seja, todos esses astros que ele tem, Todos esses astros que ele tem na casa 12 aqui, pelo método de casas iguais, as casas seriam todas com o mesmo grau, né? Eles iriam para a casa 12. Desculpa, para a casa 11. Então, ele diz assim no livro dele, amigos, reis, poderes eclesiásticos lhe encheriam de benefícios, graças ao Sol, Lua, Júpiter, Saturno e Vênus, todos poderosos ao máximo na casa 11. Ou seja, todos esses astros partiriam para a casa 11. Aí ele diz assim, trariam uma deliciosa liberdade, riqueza e felicidade para os pais após o seu nascimento. Lembrando que até Saturno, aqui no mapa do Morin, ele pode reclamar, mas o Saturno na casa 12 está em júbilo, né? Júbilo planetário. Né? Ainda tem essa questão aqui interessante. Vamos lá. Então, por volta dos 12 anos de idade, seu pai e sua mãe, eles ficaram acamados. A mãe por causa de um parto, que depois a levou à morte. E o seu pai por violenta febre. Durante essa angústia, seu irmão mais novo perguntou-lhe qual dos pais ele preferia ver desaparecer. E Morin, ingenuamente, diz que preferia ver seu pai sarar. O que aconteceu? O pai sarou. O seu irmão contou para sua mãe. Desse momento até o dia da sua morte, 2 dias depois, ela, que sempre me preferiu, foi tomada de uma tal raiva sobre mim que quis me deserdar e recusar a sua última bênção. A sua mãe desistiu em função dos familiares e do padre, ou seja, os familiares e o padre interviram, ela desistiu de deserdá-lo. Deixou-lhe o mínimo legal. Para a irmã, o triplo.
e para o irmão, mais ainda. Ele atribuiu esse aspecto da mãe dele à Lua, que é regente da casa 4 e do lote da fortuna, significador por natureza e determinação de mãe e riqueza na casa 12 em conjunção a Saturno. Vocês lembram? Ele tem a Lua em conjunção Saturno na 12, né? Vamos lá. Olha lá, regente da casa 4, na 12. E com Marte já encostado na casa 4. No outro mapa, Netuno também estaria presente. Ele não sabia disso. Vamos voltar lá. E quanto ao irmão, o lote da fortuna progredido estava em quadratura com Mercúrio. Então, toda essa complexidade, ele disse que ocorreu nessa fase da vida dele. Aí tem algumas curiosidades sobre a morte de Morin. Isso foi retirado de um livro chamado Enigma do Zodíaco, do Jacques Sardou. Ele diz assim, alguns dias antes da sua morte, ele teve a curiosidade de visitar uma quiromante famosa, em companhia de importante personagem. Neste livro, eles não citam quem é o personagem, tá? Que ele não fala nada de quem é o personagem que estava acompanhado de Morin. Ele cita uma possibilidade de, mas eu não coloquei aqui porque, já que ele não chancelou isto, eu resolvi não colocar. No decorrer dessa visita, Morin fingiu haver perdido um emprego importante e perguntou para a quiromante se seria reintegrado. Mas, disse a quiromante, a sua linha de vida já está cortada. Ponha seus negócios em ordem. Nada mais posso dizer-lhe. O tempo urge. Sem se emocionar, Morin virou-se para a acompanhante. Lembre-se do que lhe disse. Este ano me é nefasto. E desde o mês passado, ando aterrorizado pelos astros, a ponto de não saber como evitar o perigo. A Sibila lhe contou, então, diversos acontecimentos do seu passado, mas não quis mais falar do futuro. Ao retirar-se, o companheiro de Morin falou que não havia necessidade de muita ciência para dizer a um velho que se devia preparar para a morte. 9 dias depois, Morin foi presa de uma grande febre e, de imediato, os médicos tentaram salvá-lo. Morreu no 6º dia de sua doença, declarando aos que o cercavam que seria inútil tratá-lo, pois havia lido sua morte nos astros. Com Morin, extinguiu-se o cargo de astrólogo real e desapareceu ao mesmo tempo o último grande representante dessa arte antes da época moderna. Em 1666, o Colbert fundou a Academia das Ciências e proibiu os astrônomos a prática da astrologia. Infelizmente, vivemos isso até hoje, praticamente, né? Em 1902, como dito anteriormente, o Henri Selva traduziu para o francês o livro 21, chamado A Teoria das Determinações Astrológicas, em formato de 112 regras. Aqui, gente, aqui está um detalhe. Morin nunca criou regras astrológicas, tá? Esse livro 21, ele faz um sistema de interpretação, né? Ele sistematiza a interpretação. Ele dizia que ficava tudo jogado, e é verdade. Vinha uma miscelânea astrológica, né? Vinha isso aqui com isso dá isso com isso dá isso, aqui com aquilo daquele outro. E ficava tudo jogado, não existia um roteiro, né? Como hoje nós temos nas escolas, todas as escolas de São Santo, do Brasil ou de outros lugares, dá um roteiro de interpretação, né? Primeiro você começa isso, depois isso, depois isso, depois isso. Existe uma regra para interpretar um mapa, existe uma regra para interpretar um trânsito, né? A primeira coisa que você faz, porque vocês vão ver isso, é o planeta no signo, na casa, depois o aspecto, depois a regência. Existe uma ordem que Morin coloca nas interpretações. Então, deixando bem claro aqui que Morin não elaborou regras. Quem colocou isso em formato de regras, que eu acho que fez muito bem, foi o Henri Selva. Tem uma parte do livro, por Astrologia, do André Barbeau, que é muito interessante, está em espanhol, mas é fácil de ler. Eu peguei essas duas páginas e coloquei aqui para vocês verem mais ou menos o que ele fez. Ele deu uma resumida no que Morin fala a respeito da astrologia. Se eu não me engano, você vai encontrar isto também no Tratado Prático de Astrologia, do André Barbeau, que foi traduzido pela Pensamento. Se vocês encontrarem esse livro ainda, esse livro é muito bom. Ele diz assim, olha que interessante, ele faz um resumo. Um planeta benéfico por natureza para Morin era Vênus ou Júpiter. Né? Natureza, chamado planeta benéfico por natureza, Vênus e Júpiter. Em bom estado celeste, ou seja, em domicílio ou exaltação.
Numa casa feliz, ele realiza perfeitamente, sobretudo se existe concordância entre os significados do planeta e casa. Porém, um planeta benéfico, por natureza, Vênus e Júpiter, em bom estado celeste, mas em casa desgraçada, ou seja, em casa infeliz, o que era uma casa infeliz para eles nessa época? A casa 6, por causa da saúde, das enfermidades, a casa 8, morte, e a casa 12, por causa dos inimigos ocultos. Mas ele também levava em consideração parte da casa 7. Assim, poxa, mas a casa 7 é regida por Libra e Vênus, mas ali nós temos o inimigo declarado. Então ele chamava parte da 7. Então, se você tiver um planeta benéfico por natureza, Vênus ou Júpiter, em bom estado celeste, tá? Em domicílio, exaltação, porém numa casa não feliz, ele suprime ou atenua os males da casa. É bem racional e lógico, é matemática essa interpretação dele. Mas se você tiver um planeta benéfico por natureza em estado celeste medíocre, o que é um estado celeste medíocre? Vênus no signo de Gêmeos, tá? Vênus no signo de Câncer, Vênus no signo de Leão, tá? Pode ser estado medíocre, ou seja, o medíocre é uma palavra meio, parece estranha, mas pode ser peregrino, né? Júpiter, que é o astro de benéfico, né, o grande benéfico, ele se domicilia no signo de Sagitário e Peixes, porém ele faz exílio em Gêmeos e em Virgem. Então, quando você tem Júpiter exaltado em Câncer e queda em Capricórnio, ok? Então, nós podemos ver Júpiter em Escorpião, tá? E é um estado celeste medíocre para Júpiter. Porém, está em água, e Júpiter também se domicilia em água, pode ser que a trigonocracia o auxilie. Mas vamos lá, vamos esquecer dessa parte. Um planeta benéfico por natureza e estado celeste medíocre em casa feliz, ele realiza com mediocridade, né? A situação da casa. Porém, se a casa for infeliz, ele não impede os males, porém, modera o seu alcance. Se um planeta benéfico estiver em mau estado celeste, em casa feliz, ele realiza mal ou em absoluto por meios maus. Se tiver em casa infeliz, não impede nada. Esse é um método bem racional. Por isso que quando a gente fala de regras de Morin, as regras vão por partes exemplificando isso, né? Planeta benéfico, bom estado celeste, uma casa feliz, né? Um Júpiter no signo de Câncer, numa casa 5, por exemplo. Então, aí dá essa interpretação das realizações que nós teremos. Júpiter é um astro benéfico, ou Vênus também, Vênus uma boa posição de signo, né, domiciliada em Libra, na casa 5, né, é uma ótima colocação para Vênus e para os resultados que trarão a casa 5. Mas também tem a outra parte, né, que é o planeta maléfico por natureza. Marte ou Saturno. Olha só, em bom estado celeste, em casa feliz. Né? Bom estado celeste seria exaltado, né, ou domiciliado, em casa feliz. Realiza de modo imperfeito, com dificuldade ou por meios repreensíveis. Atrai uma desgraça. Se está em bom estado celeste numa casa infeliz, lembrando a casa 6, 8, 12, parte da sede, não impede os males, porém modera o seu alcance. No entanto, o estado celeste bom, somente pelo domínio ou exaltação, é aqui mal. Para moderar os males, o planeta necessita de bons aspectos. Então, tem sempre, acho que interessante, tem sempre uma matemática por trás, né? Você pode ter um planeta maléfico, num bom estado celeste, porém numa casa infeliz, mas se tiver bons aspectos, ele pode moderar o efeito do malefício. O malefício, eu quero dizer, é da casa que ele está falando. São os assuntos da casa. Por exemplo, às vezes é aquela herança. Se você estiver ali, pode ser que você tenha uma herança mais ou menos, uma herança que vai demorar para sair. Ou seja, um pode receber mais, outro receber menos. Ou você pode ter uma herança desvirtuada, ou seja, várias complicações pode ter na 8, até mesmo na enfermidade, ou na 12 com os inimigos. Então, através dessa técnica, né, das técnicas que ele vai ensinando, que ele vai falando, como se fossem umas regras que não são regras, né, você vai entendendo o que é o planeta, o que é o signo, a importância que tem o signo e o planeta.
né? Ele dá muita importância para isso, porque, na verdade, o signo é o núcleo, o qual o planeta vai operar. É o filtro, né? Vênus é Vênus em qualquer mapa. Porém, qual é o filtro que ela vai usar para atuar? É Áries, é Touro, é Gêmeos, é Câncer? Onde essa Vênus está melhor posicionada? Onde ela está fraca? Onde ela não tem tanta atuação? Tá? Onde Júpiter também tem? Júpiter em Capricórnio dá moderadamente. Melhor se fosse em Sagitário, sim. Então, estas interpretações vêm daí. Como consegue sistematizar tudo isso e fica mais fácil quando você faz a leitura. Você veja uma questão que eu ficava na dúvida, porque essas regras eram ditadas para nós durante o curso. As eram ditadas escritas, né? Você escreve, você parece que memoriza mais facilmente, e depois faz uma interpretação do que ele quis dizer daquela regra. É interessante, porque quando você olha o mapa, você não vai lembrar. Assim, essa aqui é a 56, essa aqui é 18, essa aqui é 92. Não é assim que funciona. Quando você olha o mapa, você olha o astro, você olha o signo, você olha o aspecto, você olha a região, você olha a casa, você sabe, porque você já fez esse treino, né? O treino já está na sua mente. Aí, quando você olha, você já sabe como interpretar, se vai dar certo, se não vai, para que lado vai, ou se vai dar moderadamente, não vai dar tanto, né? Através dessas colocações aqui. Um exemplo, a regra 25. Estou correndo aqui por causa do horário, tá? A regra 25, por exemplo. Deve-se definir, em primeiro lugar, o estado celeste de um planeta como regulador da qualidade de seus efeitos. Depois, o seu estado terrestre como decisório de sua categoria. Então, ele coloca uma ordem nisso. Deve-se definir, em primeiro lugar, o estado celeste de um astro como regulador da qualidade de seus efeitos. Depois, o seu estado terrestre como decisório da sua categoria. O estado celeste não é o estado cósmico, tá, gente? Quando vocês escutarem falar estado cósmico, é o celeste com o terrestre. Estado celeste é planeta no signo. Estado terrestre é planeta na casa. Então, ele diz assim, o estado celeste compreende como elemento invariável a natureza essencial do planeta proposto. Como elementos variáveis, a natureza do signo zodiacal sobre o qual ele se move, a natureza e o estado de seu regente e a qualidade dos aspectos que recebe. O estado terrestre, o planeta na casa, de um planeta, consiste de sua posição com relação ao horizonte do lugar de nascimento. Ele se expressa por sua presença nesta ou naquela casa astrológica. Este é um exemplo da regra. Tem maiores e tem menores. Vamos lá. Deve-se definir, em primeiro lugar, o estado celeste de um planeta como regulador de qualidade de seus efeitos, né? Depois, o seu estado terrestre como decisório de sua categoria. Ou seja, o estado celeste, né? Planeta no signo. Depois, o planeta na casa. O estado celeste compreende como invariável a natureza essencial do planeta proposto. A natureza essencial diz-se sobre planeta benéfico ou maléfico. Como variáveis, a natureza do signo zodiacal sobre o qual ele se move. A natureza e o estado do seu regente e a qualidade dos aspectos que recebe. Ou seja, variáveis, pois vai depender do signo que se encontra o astro, se masculino ou feminino, se possui relação com o astro, esse signo, que às vezes não, o estado do dispositor e os tipos de aspecto que recebe, se são benéficos ou aspectos maléficos. O estado terrestre de um planeta consiste na sua posição com relação ao horizonte do lugar de nascimento. Aí já entra o ascendente, né? A linha do horizonte e tudo mais. Ok. Esse é um exemplo de uma regra. Olha 26. Todo planeta em estado celeste favorável é considerado como benéfico em qualquer casa do tema que ele se encontre. Todavia, Saturno e Marte, ainda em estado celeste favorável, mas em casa funesta, 6, 8, 12 e parcialmente a 7, produzem efeitos perniciosos. Por outro lado, todo planeta em estado celeste desfavorável, em qualquer casa que se encontre, atua como maléfico. A última circunstância acentua ainda o poder malfazejo dos planetas naturalmente maléficos. Gente, parece longo, mas não é difícil. Mas a gente tem que. Eu estou preocupado com o tempo aqui. Mas vamos lá. Todo planeta em estado celeste medíocre tende a um meio termo entre um benéfico e um maléfico. A ação benéfica dos planetas benéficos, por natureza e por estado celeste, se manifesta pela produção direta do bem quando estão em casas afortunadas,
pela supressão do mal quando em casas desafortunadas. Já a ação malfazeja dos maléficos por natureza e pelo Estado se manifesta pela produção direta do mal em casas desafortunadas e pela supressão do bem em casas afortunadas. Aquela regrinha que eu falei anteriormente, que está no livro do Barbot, é mais ou menos isso aqui que está dentro do texto, dentro da astrologia gálica, das determinações astrológicas, do livro 21. É interessante a gente fazer a leitura por esse viés, sabe? E a gente tem a psicologia que entrou no século XX mais fortemente, né, dentro da astrologia, mas a gente não pode esquecer que existem regras astrológicas, sabe? Marte é Marte em qualquer tempo. Marte cria gente em qualquer tempo. Marte cria discórdia, cria divergência, cria. Marte é ação também, é direcionamento. É como Saturno. Ele é maléfico? Ele é maléfico. Ele é um aço que é contrário à vida, é contrário à vida. Então, é muito importante você entender até por que um astro é chamado de benéfico e por que um astro é chamado de maléfico. Muitas vezes não se explica a formação do benéfico e do maléfico. Isso é importante você entender melhor por que um astro é favorável à vida e o outro não é favorável à vida. É bom estudar os temperamentos, as qualidades primitivas para entender melhor isso. Porque passa o tempo, Saturno vai ser sempre Saturno. Ele vai causar os malefícios? Vai. Mas Saturno é estratégico. Saturno é o tempo também. Saturno é aquele que você tem que ter disciplina, né? Tem que ter ordem, tem que ter tempo para as coisas, tem que ter perseverança. Tem as qualidades também. É como Júpiter. Júpiter pode ser extremamente maléfico, né? São os excessos. De repente, teu cartão de crédito você não tem mais, não vai ter nunca mais, né? Você não sabe a hora de parar, é o over, né? É o Júpiter, e fora outras situações. Aqui, uma regra 52. Um planeta está sob uma dependência mais estreita de seu regente quando está em conjunção em aspecto com ele. Quando o planeta está em mau estado celeste ou terrestre, estando seu regente em estado favorável, olha que interessante. Quando um planeta está em mau estado celeste ou terrestre, estando seu regente em estado favorável, as coisas por ele indicadas no início irão mal, mas posteriormente se encaminharão favoravelmente, sobretudo se aproxima de seu regente em aspecto favorável. Olha que interessante esse detalhe da regra. Eu fiquei, na época, muito surpreso. Quer dizer que eu tenho... Ele fala tão mal de um planeta no estado celeste, né? Eu tenho Marte no signo de Câncer. Ok. Ou Marte na casa 4. Porém, estando seu regente em estado favorável, né? Tipo a Lua lá está em Touro, em Trígono com Júpiter, conjunção com Vênus, ele vai dizer as coisas por ele indicadas no início irão mal, porque Marte está em Câncer. Mas, posteriormente, se encaminharão favoravelmente. Isso eu achei fantástico para fazer uma leitura. Assim, as coisas começam mal, mas vão acabar bem. Pelo contrário, se está em estado favorável, né, mas seu regente em estado desfavorável, o sucesso e a felicidade iniciais se transformarão em infortúnio. São um dos exemplos da regra de Mohan. 54. Quanto maior o número de planetas numa casa, mais esta reunião prenuncia algo de extraordinário com respeito às coisas por ela indicadas. Ou seja, quanto maior o número de planetas numa casa, seria um stellium, né? A partir de 3 astros numa casa, ou 4 em diante, já é um stellium, que é, na verdade, um mapa do Mohan, né? Tem diversos astros, então ele sabia que Plutão habitava também a sua casa 12. Opa! A 90. Pelo fato de um planeta naturalmente maléfico se encontrar em mau estado celeste ou terrestre, ficam agravados os efeitos prejudiciais de seus aspectos maléficos. Pelo contrário, seu estado celeste favorável os mitiga. Estou colocando aqui, não aqui para interpretar as regras do Mohan, só para colocar para vocês a necessidade que a gente tem de estar ainda em contato com algumas literaturas, tá, do passado, dos séculos passados. Tem muita bobagem também que eu já li que não funciona na prática. Eu já tenho diversos métodos também, algumas técnicas, eu já errei, tá? Tem muita coisa que não funciona, mas muitas coisas que são, na verdade, joias para nós no presente, né? E tem um trecho desse livro 21 de espanhol, que eu apresentei para vocês, que ele fala no prefácio do livro,
mas ele não fala desse livro. É um outro livro que o Morin tem, chamado Observações Astrológicas. Tá? Ele diz assim, Morin, quanto aos ignorantes, nesta ciência astrologia, não lhes convém outra resposta que não seja que estão loucos ao querer julgar e sentenciar sobre uma coisa que ignoram, ainda que sejam sábios em outros temas. São espíritos que querem voar com asas e falar os mais altos segredos da física para fazer crer que não ignoram nada dela. E, no entanto, não podem falar da astrologia sem provocar risadas dos sábios. Enfim, gente, a minha proposta, estou olhando no relógio, desculpa ter corrido, mas eu sei que eu só tinha 40 minutos, no máximo 50, para falar sobre esse tema, e esse tema ele vai longe. E eu fico querendo falar mais, inclusive sobre as regras do Morin. Eu quero falar um pouco mais, eu acho bastante interessante. As regras não, sobre os textos do Morin, que eu acho fantástico, né? Que nos facilita a leitura astrológica, uma interpretação astrológica, né? Quando você olha um mapa, você consegue identificar com mais facilidade ou interpretar que existe uma lógica e existe um livre-arbítrio, existe, mas existe uma determinação. Mapa, claro que existe. Existe uma determinação que você nasce, né? A astrologia ela é preditiva, a gente não pode negar isso, né? As pessoas às vezes falam, é uma tendência. Sim, é tendência, mas as pessoas sempre procuram a astrologia porque ela é preditiva. O mapa astrológico é preditivo, né? Ele dá as tendências. Justamente, se ele dá aquela tendência para aquilo, se ele é preditivo para aquilo, eu preciso fazer que nem Matrix. Você não sabe os desvios que você vai fazendo na sua vida? Eu sei que ali é perigoso para mim, eu sei que ali é fácil para mim. Então, eu vou conduzindo minha vida conforme vai passando. Se eu sei que eu tenho dificuldades naquela área da vida e vão se apresentar essas dificuldades, eu preciso me livrar delas, eu preciso correr delas. Se eu sei que na minha família eu tenho uma colocação difícil no meu mapa, eu vou ter que buscar saídas alternativas para aquilo, né? Porque é algo que nasce comigo. É diferente quando a gente fala de uma tartaruga, né? Coloca os seus ovinhos nascem e vão correndo para o mar, né? Não precisa de acalento, não precisa de colo, não precisa de aconchego, não precisa de cuidar, o teste do pezinho, né? Não precisa do teste do pezinho. Então, nós precisamos de tudo isso, né? Por isso fica mais fácil ou fica mais difícil as coisas da vida. Nosso mapa, ele tem esse objetivo. Então, se vocês puderem, pesquisem mais sobre Morin, estudem mais Morin, porque ele foi um dos últimos astrólogos da corte, mas ele deixou uma obra maravilhosa. Gente, se tiver alguma pergunta para fazer, estou aqui. E agradeço muito o convite, por ter apresentado um cara do século XVI, XVII, né? Não, muito bom, muito bom. A gente que agradece, né, você compartilhar o conhecimento aqui com a gente. Durante você estava falando, muitas pessoas também estavam falando até do seu talento, né? Ali falaram das ilustrações e tudo mais, quando você comentou ali do livro, foi bem legal. Então aqui até algumas pessoas, aqui é o Frederico falando aí Frederico. Bem da sua palestra. Temos aqui a Beth aqui também falando, né? Esperando o curso de monta aí, já criando isso daí. O Nando tá por aqui também, dando parabéns. Nando, aí. Obrigado também. Então, foi muito bom. Isso, então, agradeço muito, tá? Pelo tempo, acho que não vai dar muito para fazer perguntas, tá, Jorge? Mas tem ali, né, o seu contato ali, né, que você deixou da Escola Cientista também, nas redes sociais. Então, quem quiser, acho que... Eu estourei o tempo. Não, mas eu estourei o tempo porque eu fui falando. Eu tinha mais informação aqui, principalmente quando a gente passa pela tabela do André Babot, né? Que ele fez assim um resumo do Morin, do planeta benéfico, maléfico, estado celeste favorável, estado medíocre, estado maléfico. Aquilo leva meses para a gente interpretar ou dar exemplos. Aquilo é fantástico, é fantástico. Eu fico até hoje fascinado por, às vezes, alguma coisa nova que eu... Morin falando sobre isso, Morin. E, assim, e não é uma linguagem fácil, porque é uma linguagem do século XVI e XVII, né? A gente tem que modernizar um pouco ela para poder entender, né? Quando ele fala estado celeste, estado terrestre, a gente já fala planeta no signo, planeta na casa. Aí, quando ele fala assim, então, estado cósmico, estado cósmico já é outra coisa, né? Estado cósmico é o planeta no signo e o planeta na casa ao mesmo tempo. Então, isso que dá
o conhecimento. O conhecimento é bom, mas incomoda muito. Sim, sim. Mas é isso. Então, mais pessoas aí dando parabéns. Então, Jorge, muito obrigado, tá, por ter estado com a gente aqui hoje. Isso aqui vai ficar gravado depois, muitas pessoas vão poder aprender um pouco mais aí sobre Mohan, tá bom? Então, muito obrigado de verdade. Tá. Eu que agradeço muito até o Nando aqui, que fez uma pergunta agora, desculpa, agora que eu vi apareceu. as informações ali. Olha, Nando, deve sim, ele devia falar mal mesmo. Mohan criticava tudo, criticava todos. Eu acredito sim. Ele era perigoso. Escrever alguma coisa, mandar para ele, você podia não gostar da resposta que ele pudesse dar sobre o teu trabalho. Imagina, até Descartes ele conseguiu discutir Descartes, os dois. É demais, né? Mas, ok, então. Muito obrigado, viu, gente? Uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença e obrigado pelo convite. Vamos aí. Obrigado, Jorge. Bom, pessoal, então agradecemos todo mundo que esteve com a gente até agora, essa excelente palestra que o Jorge deu pra gente. Então, lembrando que quem está aqui no ao vivo com a gente tem mais uma hoje, né? Começa às 16 horas, então daqui a pouquinho. Então a gente já se vê, certo? Certo. Até já já.